Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Nesse domingo, dia 1º de junho, 8 horas da noite, começo do mês de junho. Espero que todos tenham aí passado um domingo abençoado. Estamos se aproximando do final do domingo, começo de mais um mês, né? Na vida de todos nós. E o ano está aí, voando diante dos nossos olhos rapidamente, né? Rápido o tempo passa. Rápido os meses se passam, tudo se passa muito rápido. E muitas das vezes se prendemos a tantas coisas fúteis e o tempo passa e a gente não percebe, preso aos nossos problemas, às nossas angústias. Então, começando o mês de junho, dia 1 de junho, 8 horas da noite, domingo, dia de nos unirmos em prece, em gratidão pela nossa vida. Agradecer ao Senhor pela nossa vida, agradecer ao Senhor por mais uma semana que se termina, agradecer ao Senhor que Ele nos permitiu mais um mês de junho, permitiu que nós possamos estarmos vivos, com saúde, com dificuldade ou sem dificuldade, mas Ele nos permitiu chegar até aqui. Então nós precisamos muito agradecer a Deus por cada dia conquistado, cada mês conquistado, cada semana conquistada. E muitas das vezes somos muito injustos com Deus quando reclamamos, quando as coisas não saem da maneira que a gente programa. Mas nós precisamos entender que nunca é de nossa vontade, sempre será da vontade de Deus. Enquanto nós reclamamos porque as coisas não aconteceram da nossa forma, tem muitos irmãos lutando pela vida, muitos irmãos lutando pela restabelecer a saúde, muitos irmãos nossos estão enfermos em seus leitos hospitalares, esperando cirurgias, esperando uma intervenção médica. Então, assim, dentro das todas as dificuldades que cada um de nós temos, ninguém vive plenamente. Todos nós temos as nossas dificuldades. Nós ainda temos muito mais a agradecer, porque ainda temos a nossa saúde, o nosso vigor, o nosso pensamento, para que nós possamos conduzir a nossa vida. E se a sua vida, a maneira que a sua vida está aí passando para você, a maneira que as coisas estão acontecendo na sua vida não está sendo do seu agrado, isso é algo que você precisa modificar. Só reclamar e não tomar atitude não vai resolver de nada. Se a sua vida não vai bem, não está saindo da forma que você programou, não está saindo da forma que você espera, se você não tomar uma atitude, ninguém pode tomar essa atitude por você. Então, se algo não vai bem, se algo não te faz bem, se você não se sente bem, se você não mudar o curso da sua vida e tomar a decisão correta nas horas certas para que as coisas mudem e você ficar parado, esperando que o céu conspire ao seu favor, sem mesmo que você se movimentar, nada vai mudar. Se você quer uma mudança, levanta, analise, veja qual passo você vai tomar e vá adiante. Não espere por ninguém, que algo só depende de você. Então, se nada está indo bem, se não está indo da forma que você espera, se você não fizer a sua parte, se você não se movimentar para que as coisas aconteçam ou mude, não adianta, que ninguém pode fazer nada por você, a não ser você mesmo. Porque a gente espera as pessoas, ouve as pessoas, porque isso não está dando certo, porque isso não está legal, porque isso não está me fazendo bem, porque isso está me incomodando, mas a pessoa está no comodismo, a pessoa está parada, esperando que as coisas aconteçam ou modifiquem por si só. Nada vai modificar por si só se você não fizer algum movimento na sua vida. Se não está indo bem, tem que mudar. Agora, tem que se movimentar, você tem que buscar, você tem que ir atrás, você tem que batalhar, você tem que querer mudar, porque tudo parte do querer. Assim, eu gostaria que as coisas fossem diferentes, mas
eu queria. Não, você quer. Se você quer, você tem que fazer com que as coisas sejam diferentes. Para isso, precisa de decisões, caminhos, coragem. Só ficar não queria, só ficar analisando, só ficar na vontade e não fizer nenhum movimento para que as coisas mudem na sua vida, não tem o que fazer. Porque Deus nos dá força à vida todos os dias, quando Ele permite que a gente acorde mais uma vez. Deus nos entrega a linha enxada, mas a colheita, a capina é nossa. Se você não for buscar, se você não for capinar, se você não for atrás, não tem o que Deus fazer. Então, eu vejo as pessoas querendo que as coisas mudem na sua vida, mas a pessoa não quer ter sequer o trabalho de mudar ou de buscar. A busca é sua. Saiam do comodismo. Vão atrás daquilo que vocês querem. Se agarrem naquilo que você acredita, em Deus, na sua fé, na sua religiosidade. Acreditem, né? Porque você precisa ter fé e acreditar. Não só apenas ter fé em momentos de alegria, quando tudo está dando certo. Você tem que ter fé nos momentos de alegria, você tem que ter fé nos momentos de perca, você tem que ter fé no momento da doença, você tem que ter fé quando o dinheiro aperta, você tem que ter fé em todos os momentos, porque a fé, só quando tudo está fluindo da maneira que você se sente bem, é fácil. E manter a fé nas provações? E manter a fé quando estamos sendo testados e provados? E manter a fé quando estamos encurralados sem saber aonde ir? É nesse momento, mais do que nunca, que a sua fé precisa se manter firme. Não é o momento que estamos encurralados de ficar questionando. É o momento de acreditar de que o milagre vai se acontecer, mesmo que seja no tempo mais longo, mas eu preciso me manter na fé. Eu preciso me manter firme. Eu preciso acreditar no mesmo Deus que eu acreditava há um tempo atrás, quando tudo estava dando certo, é o mesmo quando nada está dando certo. Porque a vida é feita de altos e baixos. A vida é feita de ganha e perde. Então a vida é assim. Então precisamos ter a consciência de nos mantermos com a nossa fé inabalável e a nossa religiosidade. A sua religiosidade é como uma roupa que veste bem cada um de vocês. Aquela que você se sente bem é aquela que você tem que estar. Não existe religião melhor ou pior do que a outra. Todas as religiões são boas. Todas merecem respeito. O que estraga as religiões são as pessoas que estão dentro das religiões. São as pessoas que estão dentro dos templos. Mas o princípio e a base de todas as religiões são boas, são louváveis. E quem somos nós para criticar a religião de A, B ou C? Todas que falam do nosso Senhor, levam ao nosso Senhor, são boas. Agora, cada um busca da sua maneira, da sua forma. Então, nós não devemos também criticar e nem nos igualar a eles que tanto nos criticam que somos espíritas. Nós precisamos respeitá-los, mesmo que eles não nos respeitem. Mas quando nós entramos em processo de combate, nós nos colocamos no mesmo patamar do que o deles, da ignorância, da intolerância, da pessoa que não tem o amor, porque aquele que ama e diz que é um cristão verdadeiro, ele ama todos aqueles que são filhos de Deus, independente da religião, da cor, da raça. E esses que têm muito esses preconceitos, eles pregam muito na hipocrisia. Então nós não podemos nos tornar hipócritas como eles. Nós devemos os respeitá-los, amá-los, como Deus nos ensina. Então, voltando aqui, você precisa entender se a sua vida não vai bem, se algo lhe incomoda, se alguma coisa não te faz se sentir bem, se você não fizer um movimento na sua vida para modificar as coisas que lhe fazem mal ou que estejam lhe incomodando, não adianta reclamar para o universo.
só adianta quando você fizer o movimento e entender: eu preciso modificar, eu preciso me desfazer de tudo e de todos aqueles que me fazem mal. Eu preciso me libertar daquelas coisas que me sangram aos poucos. Eu preciso priorizar o meu bem-estar. Eu preciso priorizar o meu pensamento, minha paz de espírito e o meu crescimento. Priorize o seu crescimento, a sua paz de espírito. Priorize o seu amor próprio. Se você não tiver o seu amor próprio, você precisa se priorizar e se libertar e se livrar de tudo aquilo que vem tirando a sua energia, a sua força e tudo aquilo que vem te adoecendo aos poucos. A vida, ela é única. Essa que você está vivendo, essa que eu estou vivendo, não viveremos mais. E a vida passa diante dos nossos olhos como um fecho de luz. Já estamos em junho de 2025. Dia 1 de junho de 2025. Metade do ano de 2025. Como rápido passou. E se você parar para analisar, ficamos de janeiro a junho, muitas das vezes, perdendo tempo e nos desgastando com pessoas ou com algo que não somaram absolutamente nada na nossa vida. Apenas gastaram o nosso tempo e gastaram a nossa paciência e gastaram a nossa energia por nada. Sofremos, nos angustiamos, nos irritamos com pessoas ou com algo que muitas das vezes não serviu como nada e como não teve solução em nada. Então, a prioridade hoje é você. A prioridade é a sua vida. A prioridade é o seu bem-estar. A prioridade é você estar bem, para você começar uma semana bem. Então, desagarre, desacople, desprendam de tudo aquilo que tira a sua energia, sua paz, tudo aquilo que deixa você atribulado. Priorize a sua paz de espírito, priorize a sua vida, priorize os seus caminhos, priorize as suas mudanças. Mesmo que para isso precisamos dar alguns passos para trás. Você não tem como se impulsionar sem você dar passo para trás. Você não tem como pular algo se você não se impulsionar. Você tem que dar um impulso e pular. Pular as barreiras, pular as dificuldades, pular aquilo que te faz mal, pular pessoas e seguir em frente. Então você precisa muitas das vezes dar alguns passos e tomar decisões. Mais dura do que seja, você não tem mais tempo. Não há mais tempo para você esperar. Ainda mais se você já deu a oportunidade, já tentou e não deu certo, é hora de mudar. É hora de tomar as decisões. É hora de acordar para uma nova vida, buscar uma nova realidade, encontrar um novo caminho, buscar a paz, se conectar com pessoas, com algo diferente, com tudo aquilo que você fez até agora diferente. Então, a sua vida está em suas mãos. A sua vida, ela é conduzida por você. E as decisões precisam ser tomadas por você. Ninguém tem o poder de tomar decisões por você. Ninguém pode decidir o que você deve ou não fazer. Ninguém pode dizer o que é certo ou errado. Só você que pode escolher o que é certo e o que é errado. Você que decide qual caminho que tomar. E você precisa tomar de posse da sua vida em suas mãos. Então, parem de reclamar sem que você tome uma atitude. Tome todas as atitudes necessárias e corretas para que você saia dessa sintonia de marasmo e de negatividade que está lhe paralisando, não lhe permitindo a evolução.
espiritual e material. Então, para que você continue evoluindo espiritualmente, você precisa focar. Então, coloque o seu foco naquilo que você quer e se supere. Tenha fé. A força que nos move é a fé. Em algum momento da vida, todos enfrentamos dificuldades que parecem maiores do que podemos suportar. Desafios que abalam nossas estruturas, dores que nos fazem questionar o propósito de tudo e quedas que parecem definitivas. Mas é justamente nesse momento que a superação encontra seu espaço e a fé mostra seu verdadeiro valor. Superar não é esquecer a dor, mas aprender com ela. Não é fingir que não aconteceu, mas transformar a ferida em força. Cada cicatriz conta uma história de resistência, coragem e aprendizado. E é com a fé, essa luz invisível, que nos guia mesmo quando tudo ao redor parece escuro, que conseguimos dar o primeiro passo, mesmo sem ver o caminho inteiro. A fé não elimina os obstáculos, mas nos dá coragem para enfrentá-los. Ela nos lembra que, por pior que pareça a tempestade, o sol sempre volta a brilhar. Quando acreditamos que há um propósito maior em cada luta, encontramos sentido até mesmo no sofrimento. Superação e fé caminham juntos. Uma nos impulsiona para a frente, a outra nos sustenta quando tudo parece desabar. E juntas nos ensinam que somos mais fortes do que imaginamos. Porque quem tem fé nunca está só. E quem escolhe continuar, mesmo com medo, já está como vencedor. Então tá aí. A fé e a superação andam juntos. Então você precisa se superar, ter fé e acreditar de que tudo vai mudar. Mas aquilo que eu disse no começo, se não houver um movimento de sua parte, uma atitude de sua parte, nada vai acontecer. Se você ficar só apenas reclamando e não tomar as atitudes, dificilmente as coisas vão acontecer. Então, faça a sua parte. Se tiver que retornar um pouco, retorne. Que tiver que dar alguns passos para trás, que dê. Se tiver que abrir mão de determinadas coisas, que abram. Mas com a certeza de que lá na frente as coisas serão diferentes. Se acomodar com situação ruim, se acomodar com coisas ruins, não nos faz bem e não nos leva a lugar nenhum. Só nos coloca em ansiedade, em depressão, em angústia, em tristeza, em choro, em peso. Então, se livre disso. Nós se alimentamos daquilo que pensamos, daquilo que verbalizamos, daquilo que temos de sentimento. Você, como eu, se alimentamos de energias. E aquilo que nos alimenta é aquilo que nós pensamos, é aquilo que nós desejamos, é aquilo que nós queremos. E se negativo só você pensar, e se você achar que sempre tudo vai dar certo, que vai dar errado, e se você sempre achar que você não é uma pessoa capaz, se você sempre ficar em questionamento, você se alimentará destas energias. As ingratidões serão algo
rotineiro em sua vida. Não ache que você é a única pessoa que vai sofrer uma ingratidão. O ser humano está muito ingrato. E parece que quando o tempo mais avança, isso se torna algo normal. Isso é algo imoral. Quando a pessoa se torna ou te paga com ingratidão algo que você fez com muito amor e dedicação. Mas não se incomode com as ingratidões. Isso é algo normal. Mais duro que seja falando que é normal, que não deveria ser normal, mas o ser humano, ele está colocando isso na normalidade. Ele coloca isso no seu dia a dia como normal. Mas sempre faça as coisas pelo outro sem a espera de nada, nem de reconhecimento e nem de retribuição. Quando você aprender a fazer isso, você não vai se importar mais com os ingratos. Você não vai mais se incomodar com as ingratidões. Só que aqueles que com a ingratidão lhe pagaram, você tem o direito de fechar as portas para essas pessoas. Mas não deixe de fazer pelos outros. Não deixe de continuar ajudando. Não deixe de continuar fazendo as coisas com amor, com dedicação, com lealdade. É o que falta muito no ser humano, lealdade. Então, faça. Mesmo quando a retribuição não chega, não se importe. Mesmo quando as pessoas lhe pagam com ingratidão, não se importe. Coloque sempre na sua mente. Isso não é vaidade. Isso é exercício. Eles precisam muito mais de mim do que eu deles. Independente da posição que a pessoa esteja. Ah, mas como pode? A pessoa é rica, a pessoa é poderosa, a pessoa... Ele precisa mais de você, ela precisa mais de você do que você dele. Porque foi nesses momentos que te procurou. Então, sempre bote isso na sua mente. Eles precisam mais de mim do que eu deles. Porque se eles não precisassem, não tinham te procurado. Se não precisassem, não tinham te chamado. Então, coloque isso não como vaidade, como um exercício. Como um exercício. E siga em frente. E siga ajudando. Siga sempre estendendo a mão. Siga fazendo a sua parte. Siga em frente. E deixe para trás os ingratos. Deixe para trás os covardes. Deixe para trás os que só te usaram. Deixe para trás os que se achavam espertos demais. Deixe para trás e siga em frente. Porque seu caminho é para frente. O seu caminho não é para os lados. O seu caminho é para frente, é a frente. É para frente que se anda. Não olhe para o lado, nem para trás. O que passou, passou. Siga em frente. E vamos que vamos. Porque é para frente que se anda. E para trás é que se deixa as coisas negativas. Então, não se importem com a ingratidão. Não se importe com aqueles que vão te só usar. Não se importa com isso. O que importa é o que você tiver que fazer na sua vida, faça com amor. Faça com dedicação. Seja leal ao que você estiver fazendo. Faça tudo o que tiver que fazer com verdade. Pois a verdade sempre vos libertará. Então, faça tudo o que tiver que fazer. Acontece muito nas famílias. Geralmente tem uma pessoa que toma conta de um idoso, de uma idosa, e a pessoa muitas das vezes para a sua vida para tomar conta do seu pai, da sua mãe, do tio, da tia. E sempre tem uns por fora que não se colocam para ajudar, que não se oferecem a ajudar, mas sempre estão ao redor criticando a forma que você cuida. Sempre estão em volta questionando. Sempre estão em volta dizendo que fariam melhor, mas não fazem. Não se colocam para fazer. Não dê ouvido a isso, não. Faça o que você tiver que fazer. Porque aqueles que muito lhe criticam não se colocam no seu lugar porque não são capazes.
mas querem de todas as maneiras diminuir os seus esforços, a sua boa vontade e a sua coragem de enfrentar e de abrir mão de determinadas coisas da vida para tomar conta de uma outra pessoa adoecida ou envelhecida. Os covardes não têm a mesma coragem que você tem. Os covardes não abrem mão como você abriu. E quem são eles para lhe criticar? Quem são eles para dizer o que está certo e o que é errado? Porque não fizeram a mesma coisa que você? Porque eles não tiveram coragem. Porque eles estão presos no marido, estão presos nas esposas, estão presos nas coisas fúteis que mandam e direcionam eles no que tem que fazer. Então, se você toma conta de um ente querido seu, se você se dedica, não dê ouvido pelo que as pessoas dizem. Faça de coração, com verdade e com amor. As pessoas te criticam, mas não querem estar no seu lugar. Não querem lhe ajudar. Então, as críticas também é algo que você precisa eliminar da sua vida. Não dê ouvido à crítica. Não se preocupe o que as pessoas pensam de você. Porque quando você muito se preocupa com o que as pessoas pensam de você, você para de viver. Independente do que você faça ou deixa de fazer, você pode ser a pessoa mais correta. Eles sempre irão achar algo para te criticar. Eles sempre vão encontrar algo para falar mal de você. Então não se importe com o que as pessoas digam, pensam ou questionam sobre a sua vida. Você não deve absolutamente nada a ninguém. Viva a sua vida. Aqueles que querem viver a sua, é um direito deles. Mas você precisa viver a sua vida sem se preocupar com o que as pessoas acham ou deixam de achar para você, de você. Isso não vai mudar nada na sua vida. Então, é uma coisa fundamental. Não se preocupe com o que eles acham. Faça o que tiver que fazer com verdade. Deus te sonda. Sabe o que passa na sua mente, no seu coração. É isso que importa. Não é o que meu vizinho pensa. Não é o que o outro pensa. Não é o que o outro diz. Não é o que o outro fala. O que importa é o que Deus vê e o que Deus sabe. É isso que você precisa se preocupar. Não em se colocar como todo bom samaritano. Nem Jesus agradou a todo. Eu vou agradar, você vai agradar. E você vai se preocupar no que eles estão pensando? Larga isso de mão. Vai viver a sua vida. Vai ser feliz. Vamos fazer nosso Pai Nosso para que nós possamos fortificar e energizar a nossa casa. Nossa casa é o nosso refúgio. Nosso lar é um ambiente que precisa diariamente estar limpo, com bons pensamentos, com boas palavras, com união, para que nós possamos repousar, nos energizar e começarmos uma semana melhor. Então, a melhor forma que você tem para manter a sua casa com a energia elevada é verbalizar preces, verbalizar boas palavras, verbalizar tudo que tem de positivo no seu coração. Sua casa é o seu refúgio, é o seu castelo, é o local onde você repõe a sua energia e é o local que precisa estar amparado de bons espíritos. Então verbalize as preces para que até as paredes de sua casa possam se impregnar de boas energias. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas nos livrai-nos, Pai, de todos os males.
Amém. Que assim seja, assim será, graças a Deus. Aquele que confia no Senhor não precisa ter medo, porque o Senhor está ao seu lado. Quando as dificuldades nos cercam e não encontramos saída, clamamos a Deus e Ele nos libertará. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa proteção. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que tens todo o poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza e ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força em ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, e dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá a vossa santíssima imagem. Que assim seja, assim será, graças a Deus. Peço a vocês agora que possa mentalizar nesse momento, manter o seu pensamento firme, elevar um pensamento de compaixão àquele ou àquela que esteja precisando, para que nós possamos agora juntos fazer uma prece para que possamos afastar os maus espíritos da sua casa, da sua vida, da vida do seu familiar. Então, se você quer que essa prece chegue até uma pessoa que você saiba que esteja passando por isso, você mentaliza, você pode compartilhar aí, você pode chamar a pessoa aí, mas mentalize nesse momento que nós vamos fazer uma prece para afastar os maus espíritos que estejam ao seu redor, ao redor da sua família, impregnados, encarnados na sua casa. Nós iremos, com essa prece, pedir a intercessão dos espíritos de luz, para que esses espíritos saiam ao redor da sua família e da sua casa. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfeitores, que inspirais maus pensamentos aos homens. Espíritos enganadores e mentirosos, que os enganais. Espíritos zombeteiros, que zombais da sua credulidade. Eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões. Mas,
peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistes, dai-me força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto que do vosso ventre nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó minha Virgem Santa Maria, Mãe de Cristo, que as luzes sagradas de Nossa Senhora adentrem o seu lar, o seu coração e ao seu ser. Que as luzes de Maria afaste todos os maus espíritos da minha casa, aqueles que estejam em torno dos meus familiares. Que esses maus espíritos que tentam influenciar os nossos pensamentos e sentimentos sejam afastados pelas essas luzes azuis poderosas de Nossa Senhora, que adentra o nosso lar, a nossa mente e o nosso ser. Que o manto sagrado de Maria seja um poderoso escudo que nos protege do olho grande, da inveja, dos ingratos, das ingratidões, dos covardes, daqueles que tentam contra a nossa vida, daqueles que tentam contra os nossos ideais e trabalhos. Que Maria nos proteja contra a maldade humana, contra as pestes e pragas, contra as doenças do corpo físico e da alma. Que Maria tenha cada um de nós em seu colo, nos protegendo, nos guardando, iluminando cada um de nossos passos para que nós não possamos pisar em espinhos e nem cairmos em precipício. Que Nossa Senhora nos fortaleça nos momentos de angústias, de medo, que ela possa nos dar coragem com a sua luz, iluminando nossos caminhos e abrindo as portas para que passamos sem dificuldade. Ó Virgem Maria, rogamos por ti agora, ó Mãe, faça um milagre em nossa vida. Acreditamos em seu poder e dedicamos essa prece como súplica à Senhora para que os nossos sonhos se realizem, para que aqueles que estejam enfermos se curem, para aqueles que estejam perdidos encontrem os seus caminhos, para aqueles que estão angustiados, que suas angústias saiam, para aqueles que estão presos em suas ansiedades, que suas ansiedades se acalmem, e para aqueles que estão amargurando as depressões, que essa depressão seja curada, que os seus sentimentos sejam curados. Assim eu rogo por ti, ó Mãe, não só por mim, mas por todos. Amém. Que Nossa Senhora passe à frente diante do seu impossível na sua vida. Vamos dar continuidade pelos que estejam também agarrados em suas depressões, presos em suas ansiedades, mantendo esta mesma vibração, mantendo este mesmo pensamento, junto, clamando a Nossa Senhora pela sua intervenção e em Jesus, que cremos absolutamente em seu poder. Eleve o pensamento para aqueles ou aquelas que estejam necessitando de se libertar destas depressões e ansiedades, em nome de Jesus. Libertai-me, Senhor, da depressão. Em nome de Jesus, libertai-me, Senhor, da depressão. Em nome de Jesus, libertai-me, Senhor, da depressão. E agora, incluímos também
as pessoas que estão passando por este problema em pensamento, em nome de Jesus, libertai-me da angústia e em nome de Jesus, libertai-me da ansiedade. Senhor, que o teu poder libertador livre e liberte o espírito da depressão, retirando todas as amarras e todas as formas de manifestação da angústia. Cure, Senhor, onde esse mal se instalou. Arranque pela raiz esse problema. Cure as lembranças dolorosas, os traumas, ressentimentos e as marcas negativas. Senhor Deus, que a alegria transborde profundamente em meu ser. Com teu poder, em nome de Jesus, refaça minha história, meu passado e meu presente. Livre-me, Senhor, de todo mal e que nos momentos de solidão, de descaso e de rejeição, eu seja curado e liberto na tua presença. Senhor, livrai-me do medo, da incerteza, da desesperança. Eu me apego em teu poder, Senhor, em tua graça, em tua bênção. Senhor, dai-me graça de libertação da depressão. Senhor, dai-me a graça da libertação da ansiedade. Senhor, dai-me graça da libertação da tristeza. Por mim e para quem eu rezo. Amém. Que assim seja, assim será. Graças a Deus. E que a graças do Senhor chegue até vocês. E que essa libertação não seja só por mim, mas por cada um que eu reze, por cada um que eu eleve um pensamento, por aqueles que eu sei que necessitam. Mas o que eu disse lá no começo, irmãos e irmãs em Cristo, o que eu tenho a dizer a vocês, tudo só vai mudar em sua vida quando você tomar atitude. E principalmente, quando você tomar de posse em suas mãos a sua vida. Decisões são necessárias a ser tomada, mais dura do que seja, mais difícil do que seja. Mas a vida é única. Não sabemos quanto tempo mais temos. A única certeza é que caminhamos todos em direção à morte. Então não é justo parar a nossa vida por algo ou por alguém que esteja apenas tirando aproveito da nossa boa vontade. Sigam em frente, vão em busca dos seus sonhos, busque os seus objetivos, revire a sua vida de cabeça para baixo. Mas tome atitude, porque a vida sem atitude é um marasmo, é comodismo, e não adianta só olhar para o céu e reclamar, não adianta só olhar para o Senhor e reclamar se você não fizer um movimento para mudar a sua vida. Se você não fizer a sua parte, não adianta só reclamar. Então, caminhamos para o final da nossa live. O certo é até às 9, mas vamos terminar um pouquinho mais cedo, porque eu estou aí com pré-resfriado. Mas estou melhor, mas a garganta está pegando fogo. Então, não me deixo abalar, mantenho-me firme, porque eu sigo dos meus compromissos. Vamos fazer a prece ao nosso querido e amado Espírito de Luz, Bezerra de Menezes, pedindo a intercessão dos seus médicos espirituais sobre a nossa vida,
para que os nossos mentores, os nossos guias nos auxiliem nesse momento de provas e expiações que estamos passando. Se você sente alguma dor, se você está passando por alguma enfermidade, coloque as suas mãos em cima da sua dor, em cima das suas enfermidades, mentalize e peça aos médicos espirituais que possa interceder sobre a sua vida ou sobre em cima das suas dores. Se seu problema é sentimental, coloque as suas mãos sobre seu coração. Se seu problema for psicológico, perturbações, coloque a sua mão sobre a sua cabeça. Mas mentalize, porque eu tenho certeza que o médico dos médicos intercederá sobre a sua vida, que é Jesus Cristo. Deus, nós te rogamos, Pai de infinita bondade, verdade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros do reino de Deus. Que eles nos assistam nessa vida, Senhor, com os seus benefícios e credo, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores e confortando aqueles que tiverem suas provas e expiação a passar, esclarecendo aos que desejam conhecer a verdade e fazendo atendimento a todos que apelam pelo teu infinito amor. Mestre Jesus, estenda as tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Fazei-lo o divino modelo, através de suas legiões consoladoras de teus diviníssimos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam pelos males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos, obreiros do Senhor, ouvem nossas preces, derramai as curas sobre nossos entes queridos, familiares e sobre essa humanidade sofredora. Que estas criaturas se tornem amiga da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo o quanto é portador das mensagens e dos divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, assim será, graças a Deus. Vamos fazer a fluidificação da água. Ao término, vocês podem deixar os nomes dos seus entes queridos ou o seu, para que nós possamos essa semana levar para Casa e Amor. Nosso irmão Jackson, que divide aqui as nossas lives, ele tem esse trabalho de copiar os nomes, as enfermidades, e ele manda para mim toda segunda-feira, a gente coloca lá. Então, é só você botar o seu nome, o nome dos seus entes queridos. A gente pede também sempre que possa fazer o compartilhamento das nossas lives. Eu quero agradecer aqui a equipe de live da Casa e Amor São João Batista, a nossa irmã Viviane Salme, que é a Vivi Salme. Agora compondo com a gente a Renata Consciência, que está até fazendo aniversário hoje. Parabéns para a Renata, também está na nossa equipe. O Jackson, o nosso amigo Wagner, está passando aí uns problemas no trabalho, uma correria no trabalho, mas não está conseguindo encaixar o horário. Mas nós estamos aí com essa equipe forte aí, Vivi, Renata, Jackson e eu, dividindo essas lives aí. Então não esqueça de botar os nomes dos seus entes queridos, não esqueçam de compartilhar, é muito importante o compartilhamento. Segunda e terça-feira nós teremos os atendimentos de cirurgias espirituais, passe e desobsessão. Então essa semana tem a desobsessão, as cirurgias e os passes. Os atendimentos da Casa e Amor iniciam-se 8 horas da noite, é por ordem de chegada. Às 3 da tarde os portões já estão abertos. Quinta-feira é atendimento da Umbanda. Essa semana nós teremos consultas e atendimentos com pretos e pretas velhas. 8 horas da noite por ordem de chegada.
Todos os nossos atendimentos são gratuitos, não há cobrança, tá? Aqueles que queiram levar 1 quilo de alimento não perecível, aqueles que queiram levar um item de higiene geral, papel higiênico, sabão em pó, essas doações são revertidas, algumas para Casa e Amor, para a limpeza geral, outras são levadas para o nosso abrigo de idosos, Luz de Escola, onde nós estamos com 60 idosos, onde nós cuidamos e sempre pedimos aqui ajudas e colaborações a vocês, tá? Nosso abrigo ali depende das doações para manter o seu funcionamento. Apesar de ter ali a colaboração dos 70% do BPC dos idosos, nós precisamos sempre completar os nossos gastos com a doação de vocês, tá? Então a doação é muito importante. Nós temos 60 idosos, uma estrutura muito grandiosa, com bastante profissionais para dar dignidade, conforto, humanização para aqueles idosos que estão no final da vida. Então o que eu falo com as pessoas, se nós chegamos até aqui, foram eles que criaram o caminho para que chegássemos até aqui. Então nós devemos respeito, amor e carinho para aqueles que construíram o caminho para que nós chegássemos até aqui. Então por isso é muito importante cuidar dos nossos idosos, porque se chegamos até aqui, foram eles que construíram essa caminhada. E nós estamos construindo para os nossos filhos e nossos netos. Então, velho não é trapo, né? Idoso não é um pedaço de trapo que você joga no canto. A pessoa não está na terceira idade, não tem que ser colocada de lado. Não. Mais do que nunca, ela precisa de amor, humanização, carinho. Então, vamos continuar nessa corrente de fé. Muito obrigado. Pega seu copo d'água, pega a sua garrafinha, estenda sua mão diante da sua geladeira, do seu bebedouro. Senhor, nessa noite que nos reunimos em seu nome, Pai, pedimos para que o Senhor possa fluidificar as nossas águas e transformá-la em um medicamento. Pedimos pelas nossas enfermidades, Pai, que o Senhor possa nos curar de todas as doenças e dores. Pedimos por nós e pelos nossos irmãos. Que a sua intercessão seja imediata por todos aqueles que sofrem uma enfermidade. Que o Senhor vos liberte cada um deles das suas doenças físicas e espirituais. Então, mais uma vez, quero aqui desejar-vos um começo de junho abençoado, um começo de mês abençoado, um começo de semana abençoado. Que Deus possa trazer muita paz a vocês, que vocês possam ter aí uma semana muito de bênção, independente do qual for as provas, expiação que iremos enfrentar, que possamos enfrentar de cabeça erguida, seguindo em frente. Uma boa semana, que Deus abençoe, não esqueça de compartilhar, continue ajudando os nossos velhinhos. Agradeço muito cada ajuda e cada colaboração, cada pensamento positivo, cada palavra de força e de incentivo. Vocês não sabem como as palavras de incentivo também nos ajudam a impulsionar. Isso é muito importante para a gente que está nesse trabalho. Então, minha gratidão é eterna. Não esqueça de compartilhar, curtir e deixar seus comentários para que o nosso irmão Jackson possa tirar os nomes aí. Beijo no coração, que Deus abençoe, uma boa semana para todos.